aqui na minha companhia a cineasta Carolina Canguçu, que já tem uma trajetória e um trânsito grande com os povos originários. Com o povo Machacali, você tem mais de 10 anos de relação, construída em oficinas de formação audiovisual. E Essa Terra Nossa é um filme que é resultado de 12 anos de trabalho, de construção coletiva. Carol, eu queria que você falasse um pouco desse diário de viagem, que é o ponto de partida do trabalho. A gente trabalha junto, eu, Roberto, Israel e Sueli, já desde 2009, realizamos diversos filmes juntos, né? O primeiro foi Quando os Iami Vêm Dançar Conosco, um filme longa também sobre os rituais do Gavião e todos os povos espíritos que se relacionam com os Machacali, né? E esse filme sempre foi uma demanda deles, assim, um filme documento que registrasse a perspectiva deles em torno de toda a relação com os brancos, que teve como consequência maior a perda da terra, a perda do local para viver, né? Os Machacali já têm contato com os brancos há muitos séculos, né? Foram um dos primeiros povos a ter contato. Eles são da mesma família do povo Pataxó, que mora no sul da Bahia. E desde então, há muitos séculos, eles vêm fugindo dos brancos, nunca quiseram se misturar. E como diz o pajé Totó, e a Sueli também afirma muito, que eles preferiram perder a terra do que perder a língua e a religião e a cultura. Né? Não que eles tivessem tido muita escolha, mas a gente vê que todos os povos indígenas do Nordeste, com exceção dos Funiô, não falam mais sua língua, porque sofreram muita violência, muita repressão e tiveram que ceder nesses pontos, né, para poder permanecer vivos, assim. E os Machacali sempre fugiram, né? E hoje em dia eles moram em pequeníssimos pedaços de terra que foram doados, cedidos pelo governo federal a partir de 1950. Na década de 50, haviam apenas 56 indivíduos Machacali, eles quase foram extintos, né? Hoje é uma população de 3 mil, mas que ainda não tem uma terra digna de se viver. A terra Machacali nunca passou pelo estudo antropológico que a Constituição manda, de delimitação, demarcação e homologação da terra, né? As pequeníssimas terras que eles moram hoje foram concessões. E essa família de Israel e da Sueli saiu da Aldeia Verde, onde eles estavam morando há 15 anos, durante a pandemia. Então eles passaram por 2 terras alugadas e, com a força do filme e da religiosidade deles, eles decidiram fazer uma retomada. Eles retomaram um pedaço de terra do governo federal que estava abandonado lá perto da aldeia antiga. E agora eles estão passando uma situação muito dramática, que os produtores rurais da região não querem eles lá, estão mobilizando toda a mídia local contra eles. E esse filme vem justamente nesse momento em que eles já não tem mais o que fazer a não ser retomar, né? Porque o governo não garante a terra para eles. E é um dia a dia muito duro, de muita violência, muitas ameaças, sabe? E a importância desse filme é trazer a luz para essa questão Machacali, como diz a Sueli, né? Pois é, um povo, inclusive, que tem uma história contada, narrada e preservada através de sua música, de seus cantos. E esse também é um direcionamento que vocês escolhem para esse filme. Os cantos são um meio de registro da história Machacali, né? Se você conhecer uma criança de 10 anos de idade, Machacali, ela conhece todos os animais da Mata Atlântica, sem nunca ter visto nenhum deles. Elas conhecem porque está registrado nos cantos, todas as árvores, todas as espécies de abelhas, todos os bichos. E os acontecimentos da história deles também, os lugares que eles moraram. Nos cantos está registrado todo o conhecimento deles. E foi pelos cantos que a gente traçou um roteiro de viagem para visitar alguns lugares que eram marcantes de uma história antiga, que foram palco de conflitos e que eram importantes de serem registrados enquanto terra Machacali. 12 anos não costuma ser um tempo comum numa realização audiovisual, né? Você acha que isso se deve à temática, à própria dificuldade de produção nas aldeias? Por que teve, né, esse período aí de tanto tempo?
O tempo, eu acho que esse tempo dilatado é fruto de uma dificuldade, mas também é uma riqueza muito grande, assim. O cinema etnográfico, ele valoriza muito o tempo, né? E o tempo, ele é um orixá de muita força, né? E ele é indomável. Então, assim, a gente vem nessa relação contínua, né? O Israel filmava na aldeia sempre, ele tinha uma câmera mini DV, ele chegava em Belo Horizonte com as fitas e a gente editava. Ele tem quase 20 filmes derivados dessas parcerias com vários editores que ele conhecia e sempre filmando na aldeia, né? Então, uma relação contínua, sabe? Esse filme a gente finalizou agora, mas a gente quer fazer outros, revisitando esse material bruto, que ficou muita coisa de fora, entrevistas com velhos importantes, visitas importantes que não puderam entrar, e a gente quer retomar esse material, produzir novos filmes, né? E ao longo desses anos vamos continuar produzindo, e o tempo vai agindo de forma a amadurecer nossa relação, né? É um filme que traz a perspectiva indígena e tem uma direção interétnica, né? Assinam os indígenas e nós não indígenas aliados. Eu acho que a gente só conseguiu se aliar dessa forma a eles por causa do tempo que a gente se conhece, da confiança, da relação de confiança que a gente estabeleceu, né? Muitas daquelas imagens eu que estou na câmera. E eles se sentem à vontade de falar comigo na língua, de se reportar a mim como se fosse um deles, né? E eu acho que isso é fruto desse tempo. E muito importante você trazer a questão dos não indígenas, né? Porque na nossa perspectiva de pensamento e de tempo, a gente chega historicamente, né, aos povos originários querendo ser, entre aspas, portadores de saberes, né? Querendo ser aquele que detém a verdade, querendo menos escuta e mais dominação. E eu acho que agora a grande convocatória desse tempo atual que a gente vive, tão desmatado, tão sem vida, talvez seja o exercício de retornar esses mesmos povos tão violentados historicamente e não reparados ainda no reconhecimento dos seus territórios, você já disse isso aqui na entrevista, inclusive, voltar humildemente à escuta, né? E aprender com eles esses ensinamentos todos, porque eles seguem desde sempre cuidando da natureza e fazendo aquilo que sempre orientou os saberes e a vida deles. A gente vive o apocalipse, né? A gente está vivendo uma emergência climática muito grande. Na COP26 que teve agora, pela primeira vez, lideranças indígenas tiveram lugar de fala e foram representantes dos povos dele nesse lugar de fala da defesa do meio ambiente e da proteção do clima, né? Assim, a gente só tem a aprender com os povos indígenas, que desde sempre viveram aqui. Eles plantaram todas as florestas que tem aqui. A ciência já provou que a floresta amazônica não é algo que se deu, ela foi plantada pelos povos indígenas, né? Então a gente tem que aprender com eles como se viver de forma sustentável, né? Como cuidar do nosso planeta, como eles fazem, vivendo sempre para as gerações futuras. Eles vivem cuidando para que os seus filhos e netos tenham uma boa vida, né? A gente vive como se tudo fosse se acabar agora, assim, né? A gente tem que só aprender com eles, definitivamente. Bom, eu sei que sua relação já é uma relação de muito tempo, de muitos anos, mas dá para resumir o que significa para você, pessoalmente, se relacionar, conviver, aprender com eles? O que é que fica de mais emblemático na sua vida dessa relação? Olha, pessoalmente é algo ancestral, porque a minha família vem dessa região. A minha mãe nasceu no Jiribá, que é até falado no filme, que é uma região que era terra indígena. O meu pai também nasceu em Felisburgo. O pai dele tinha uma fazenda ao lado da aldeia, também participou de muitos conflitos. Então eu sinto que eu, pessoalmente, estou cumprindo missão ancestral da minha família, de reparação ou de outras coisas que eu não tenho essa dimensão. Mas enquanto uma mulher que nasceu em Minas Gerais, no Brasil, eu acho que nós todos, não indígenas, temos que adotar essa causa como causa de luta. Porque a luta dos povos indígenas não é só dos povos indígenas, eles estão lutando pelo planeta, pelas nossas condições de vida, né? E eles são os porta-vozes da natureza. Então nós temos que ter a questão indígena como nossa também, né? Eu acho que
Já passou da hora de a gente achar que o movimento negro só diz respeito aos negros e as questões indígenas só diz respeito aos indígenas. Diz respeito aos não negros e aos não indígenas que contribuem para a manutenção dessa estrutura de opressão, né, e de violência que já basta, né? Maravilha. Axé nos seus caminhos. Axé. E muita arte para a gente sempre. Axé, tamo junto.